Em primeiro lugar, eu quero dizer-te que quem brinca finge, ou quem finge ser deste ministério das duas testemunhas está a procurar a sua própria desgraça. E como o pecado nos tira a proteção de Deus, Satanás está aberto para fazer-nos qualquer tipo de mal. Portanto, neste vídeo, eu estou a convidar-vos para verem a minha própria ruína, ou estou a convidar-vos para verem a obra de Deus por meio da vida que eu tenho, tendo em conta que esse é um ministério sério, o qual ele prometeu em prol dos seus filhinhos, não é? Após ele ter derramado o seu divino sangue. Então, por favor, compartilhe este vídeo com aquele teu próximo que tem essas 3 qualificações que vou mencionar. A primeira qualificação: alguém que respeita a palavra de Deus. Alguém que teme a palavra de Deus. Alguém que é confiável. E alguém que detesta o ganho, o lucro, ou a vitória, ou a vantagem desonesta. Este alguém que tem estas 3 qualificações, partilhe com ele. E eu sou o Wilder e seja bem-vindo a esta viagem única. Bom, primeiramente vamos falar sobre os primeiros 2 versículos de Apocalipse 11, que tem muito a ver com a nossa realidade. Em segundo lugar, vamos falar sobre a fé de Jesus. E depois vamos falar sobre o Salvador, que não é Jesus. E por último lugar, vamos tocar em algumas curiosidades, só para as coisas ficarem bem mais claras. O Apocalipse 11, do versículo 1 a 2, primeiramente está-se a referir de 2 classes de seres humanos que merecem ser chamados de filhos de Deus, isto na omnisciência do Criador, 2 classes. E depois fala da terceira classe, que são os que estão no pátio, não é? No pátio ou no átrio, fora do templo. Esses são os que perderão a salvação neste tempo em que nós vivemos. Bom, tem a classe dos perdidos, né, que é a última, que é a terceira classe, que está bem óbvio. Também tem a primeira classe, né, que é a dos filhos de Deus, né, de crentes como eu e você, não é? Que também está óbvio. Mas Deus também nos deixa claro que existe a segunda classe dos seus amados filhos. E eu estou aqui para te esclarecer. Bom, lembras-te que a Bíblia uma vez profetizou que nos últimos dias muitos se afastarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios? Pois é, esta classe, por algum momento de fraqueza ou vulnerabilidade com pecado, caíram numa prisão de Satanás. Notaram que caíram numa prisão de Satanás e seus demônios. E esta prisão é uma prisão que é em seus corpos. Prisão que os faz perderem alguns privilégios da liberdade em Cristo, e que, se dependesse deste mundo, essa prisão nunca seria revelada. Provérbios 22:6 nos deixa claro que o que se perde no caminho da verdade só se perde mesmo porque quer, porque esta classe, quando se perdeu, clamou com toda a sinceridade ao Salvador, porque não queriam se perder, e o Salvador, que ouve os corações, os ouviu. Também os confortou e os deu uma missão de vida de uma forma oculta para os demônios,
mas não os tirou da astuta prisão de Satanás, assim como não nos tirou do pecado nem da degradação deste mundo. E eles vivem as consequências desta prisão muitas vezes, por mais que sejam intelectuais de Bíblia ou de outra ciência, ou de qualquer ciência que seja. Não é? Do mesmo modo que Deus não nos tira deste mundo para sermos missionários, conforme João 17, versículo 15 a 21, é do mesmo modo que Deus também não lhes tira dessas prisões de Satanás para desempenharem uma obra de sacrifício que nós não estamos qualificados para fazer, nós não aguentamos fazer, só eles conseguem fazer e até têm a proteção de Deus para tal, porquanto que Satanás complicou os dias deste mundo muito mais do que nós podemos ver ou imaginar. Eles são missionários de elite de Deus para atrapalharem avanços piores do que nós podemos ver das astúcias dos demônios. E os demônios odeiam-lhes porque eles usaram as astúcias que aprenderam com os demônios contra os mesmos demônios. Eles usam e os demônios esperam sempre um momento em que podem, um momento assim de fraqueza, ou um momento de fragilidade para fazer-lhes qualquer mal, para atormentá-los ou para matá-los, se for possível. Bom, e como podemos identificar esses nossos irmãos? Esses nossos irmãos são aqueles que, quando estão a tramar algo contra os demônios, é quando eles estão a ser fiéis aos demônios, tá? Isso mais tarde eu posso explicar. Como é que se eles tramam os demônios como? Posso dizer aqui que eles tramam por uma obra de caridade, tá? E então, eles tramam sendo fiéis aos demônios. Sendo fiéis em que aspecto? Atingindo-te ou atingindo a mim, tá bem? Ou lesando alguém, tá? E isto não é culpa deles, é regra da prisão em que eles se encontram. E esse atingir é por tempo indeterminado. Bom, eles são os que antes eram um tipo de pessoa, não é? Mas hoje parece que há algo de negativo neles. E eles atingem-te quando são hipócritas, falsos, não saúdam, fingem que não te estão a ver ou não te estão a ouvir para não te saudarem. São ingratos, covardes, são irritantes, são provocadores, né? Tem os provocadores de ira, provocadores sexuais, provocadores para você entrar num determinado vício. Né? Tem vários tipos de provocação. São tóxicos, né? Tem os tóxicos, tem os que devem ser mulherengos, tem também as que devem ser prostitutas, tem os que devem ser da classe dos LGBTQIA+, não é? Falsos pastores, feiticeiros, oferecidas da igreja, oferecidas da família, oferecida da sala de aula, oferecida do trabalho. Outros são executores ou tiradores de vida de seres humanos, não é? Como polícia ou de uma máfia, não é? Outros são arrogantes e muito irritantes mesmo. Outros são atormentadores. Outros são repugnantes. Outros atacam a palavra de Deus, né? São ateus também. Tem os que blasfemam, não é? E também tem aqueles, né, que nós conseguimos notar que lidam normalmente com gente que tem inclinações maléficas. Exato, isso também é um sinal para identificar.
por favor, espero que tu te lembres que não é culpa deles, mas é culpa da prisão em que eles se encontram, tá? Regra da prisão. Bom, eles conseguem lidar com os filhos do diabo e conosco, tá? Eles são como se fossem intermediários, né? Estão no meio. Eles, por essa interação com os filhos do diabo, por conhecerem os caminhos, eles conseguem ficar em locais estratégicos, locais de destaques, né? Nas empresas, nas instituições. E é por causa deles que pessoas como talvez tu, não é? Mas eu não tenho emprego, né? Eu não tenho emprego é pela graça do que está a orquestrar isso tudo, que é o nosso Salvador Jesus. E está tudo nas mãos dele, não é? Exato. E não tem emprego, por mais humilde que seja este local de emprego, ou por mais pobre, por mais simples que seja o local de emprego, não vais ter emprego. Uma pessoa que não tem noção, menos qualificada, vai ter vaga, mas você não vai ter vaga. Mas essa pessoa que tem vaga é porque também é deles, tá? O demônio ou a prisão permite a entrada dele. Você que tem uma posição com Deus, não. É como se fosse um partido, porque tu és reconhecido como inimigo do sistema. Então, é natural que isso aconteça. Mas se tu fores atento nas coisas de Deus e humilde ao Senhor, o Senhor pode providenciar uma porta para ti. Porque em todos os aspectos que o Senhor precisa de ti lá na instituição, tu estás preparado. E eles, os nossos irmãos, sabem quando Deus abre uma porta. Acontece sempre alguma coisa estranha. Eles sabem notar isso e vão te dar uma força aí. Há momentos que você pode lhes identificar que têm mesmo algo com Deus, principalmente quando estão a reconhecer, né, o agir de Deus. Você nota sinceridade neles. Notas. E se um filho faz isso. Agora, um aviso. Os demônios conhecem as leis que regem este mundo. E se porventura tu quebrares uma dessas leis, não é? Que também nem são muitas, não é? Ah, se tu quebrares porventura num desses filhos de Deus, ou então num filho do diabo, não é? Um filho dos demônios mesmo, por mais pobres que sejam, se tu não fores honesto, ou se tu não fores sincero, tu poderás morrer, ainda que estejas 100% saudável, num local onde te encontras, não importa onde tu estiveres, tu podes morrer. Exatamente. A primeira morte é a espiritual. E olha, quando estão a te aborrecer, é porque eles estão na companhia dos demônios, apesar de tu não os veres, não é? É aquilo que eu já disse, né? Eles não têm os mesmos privilégios que nós temos. E são regras da prisão, tá? Perceba só esta deficiência temporária. E por favor, por enquanto que tu ainda não acabaste esses conteúdos que eu tenho a te transmitir, por favor, não converses com ninguém sobre isso, não é? Não fales com ninguém ainda, para que não tenhas problemas, por favor, tá? Agora, vamos aprender a fé de Jesus. Bom, só gostaria de mencionar que as leis que os demônios conhecem serão ditas aqui neste episódio, tá? E antes de falar sobre a fé de Jesus,
eu gostaria de dizer as seguintes palavras. Apesar das debilidades dos nossos irmãos, ou seja, colocando de lado as debilidades dos nossos irmãos, que também são consequências da prisão, nós não podemos negar que eles são seres espirituais. Seres espirituais, estou na verdade a dizer pessoas que compreendem as coisas espirituais, tá? Tal como o apóstolo Paulo falou. E importa, na verdade, para o Senhor, ou o patrão Jesus, que nós também sejamos pessoas bem espirituais, tá? Porque quem assim for, não é? Estará preparado para este tempo e será levado na sua segunda vinda. Estará junto daqueles que se submeterem à verdade. E a fé de Jesus é um tiro e queda, na verdade, que nos ajuda a acelerar nesse aspecto sob o cuidado de Deus por meio dos anjos. Então, o que é a fé de Jesus? A fé de Jesus é uma fórmula, não é? Que vem de Deus, que vem de Jesus, na verdade. Um dia posso explicar como é que isso aconteceu. Para nos habilitar a andarmos nesses dias que mesmo com o sol são negros, não é? É como se fosse uma lente, porque Satanás, ele sabe que somos pecadores e ele piora as coisas em todos os aspectos, na alimentação, em qualquer coisa, não é? Em tudo que nós vemos, no que assistimos, nas pessoas, para nos tornar piores pecadores, não é? E a fé de Jesus nos livra dessas coisas. É como se fosse uma lente. Bom, então o nosso texto de partida será o livro de Eclesiastes, tá? Eclesiastes é um livro escrito por Salomão. Sabemos todos que Salomão foi alguém sábio, não é? E as pessoas inteligentes normalmente gostam de condensar as coisas, gostam de resumir as coisas, não é? E olhem só o resumo que ele notou na palavra de Deus. Vejam só o que ele entendeu na palavra de Deus. Eclesiastes 12, versículo 13, diz o seguinte: de tudo o que se tem ouvido, o fim é, ou seja, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Então Salomão aqui está a nos explicar que de tudo que a gente pode encontrar na Bíblia, na palavra de Deus, o resumo é temer a Deus e guarda os mandamentos de Deus. Ou seja, os mandamentos de Deus é o resumo da Bíblia, tá? Se tu reparares, e eu nesse momento eu peço-te que prestes só atenção, tá? Se tu reparares, de Mateus 5 até Mateus 7, Jesus dá aulas teóricas, tá bom? E tudo quanto ele fala nessas aulas teóricas tem como base nos mandamentos de Deus, tá? E se tu fores em Mateus 19, quando ele conversa com o jovem rico, não é? Ou quando ele depara-se com o jovem rico pergunta-lhe: o que é que eu posso fazer para ser salvo, para herdar a vida eterna? Pergunta inteligente que ele fez. E Jesus o que é que lhe pergunta? Conheces os mandamentos, não é? E Jesus foi bem específico, né? Ele explicou que os mandamentos são dos 10 mandamentos. Se tu leres Mateus 19 vais conseguir notar isso, se analisares com o Êxodo 20, tá? E em parte eu também quero dizer o quê? Que esses mandamentos, não é? São as tais leis que eu falei naquela hora, não é? Que os demônios conhecem e que regem este mundo. O que eu vou transmitir-te aqui, não é? São coisas que o jovem rico deveria aprender se ele não desse as costas
a Jesus por causa da riqueza que ele tinha. E então tu vais aprender mais outras coisas que têm a ver com os mandamentos de Deus. E vai ser uma coisa incrível, tá? E se tu fores nos Salmos, né, capítulo 1, tu vais perceber que ali a palavra de Deus abençoa, né? Diz que são bem-aventurados todos aqueles que meditam na lei de Deus, não é? Nos mandamentos de Deus. E isso por quê? Porque eles vão ter compreensões maiores do que aqueles mandamentos que eles estão a ver. O jovem rico pensava que era só os 10 mandamentos, mas tem outras coisas para se compreender. E é isso que vamos ver agora, não é? Em cada mandamento. E vamos lá então. Então, primeiramente, vamos aos mandamentos, onde vou falar o que cada mandamento dá a entender. Depois eu vou simplificar os mandamentos, não é? E para ser mais fácil nas meditações diárias, não é coisa que eu faço todos os dias. E depois também vou ir na fé de Jesus, não é? E vamos lá. Depois vou simplificar também, para que seja também mais fácil nas meditações diárias, que vai ser uma maravilha, tá bom? Então, bora lá. Bem, em Êxodo 20, começamos a ler assim, versículo 1. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Primeiro mandamento: Não terás outros deuses diante de mim. Este mandamento, que está no versículo 3, primeiramente ele nos dá a entender que devemos tratar Jeová Triuno. Eu penso que entendem essa expressão, Jeová Triuno, estou-me a referir do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então devemos primeiramente tratar Jeová Triuno como o único Deus e Criador de tudo, como o sol, as estrelas, o fogo, a água e tudo, né? Tudo. Também devemos tratar Jeová Triuno como o Criador dos artistas, Criador dos anjos. Eu estou a usar essas expressões porque há pessoas que precisam de ouvir esses detalhes, não é? E também devemos entender, não é, que Deus, não é o único que pode perdoar os pecados. Um outro sentido que este mandamento nos dá também, nós podemos tirar em 3 parábolas de Jesus que estão em sequência, não é? A parábola da dracma, parábola da ovelha e a parábola do filho pródigo, não é? Na parábola da dracma perdida, Jeová Triuno me procura quando não sei que estou perdido, para ter paz comigo, e chama os seus amigos para celebrarem. Na parábola da ovelha perdida também podemos tirar a seguinte meditação, ou a seguinte lição, de que Jeová Triuno me procura quando sei que estou perdido, para ter também reconciliação comigo. Ou seja, tanto na dracma que não sei que estou perdido, quanto na ovelha que sei que estou perdido, ele me procura da mesma forma. E com base na parábola do filho pródigo, quando sei que estou perdido, volto para o Pai em nome de Jesus, e ele, depois de aceitar o meu pedido de perdão, troca as minhas vestes espirituais, o meu manto de justiça, não é? E dá uma grande festa por minha causa. O segundo mandamento começa a partir do versículo 4 até o versículo 6, que diz: Não farás para ti imagem de escultura,
nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Bem, aqui neste mandamento nós podemos notar proibições bem claras que estão no princípio do versículo 5, que diz: não te encurvarás a elas, nem as servirás. Quer dizer que não são dignas de nós nos prostrarmos diante delas, nem de lhes obedecer. Então, essas atitudes, não é? Ou este comportamento devemos dirigir a quem? A quem merece, a quem é divino. Então, neste caso, aqui nos pede para fazermos o quê? Para nos encurvarmos diante de Jesus, não é? Diante de Deus, não é? E também está a nos dar a entender, né, que só devemos fazer o que Jesus manda, tá bom? Vamos fazer o que Jesus manda, e porque isto é servir a Jesus, é trabalhar para Jesus, fazer o que o Jesus da Bíblia manda, fazer o que os personagens bíblicos aconselham, não é? E tem um terceiro ponto. Aqui neste mandamento há um ponto que eu gostaria de acrescentar, mas eu não poderei acrescentar porque Satanás tem se levantado contra este ponto. Nada contra as pessoas, mas por uma questão de estratégia, não é? Eu vou colocá-lo mais distante, lá quando estivermos a falar sobre a mensagem que eu tenho a dar a uma determinada igreja, conforme nós vimos no programa. Então, bora continuar. Terceiro mandamento está no versículo 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Bem, este mandamento, o que nós lemos, já é claro, não é? Nós temos um pacto que fizemos por meio do nosso batismo, que é aceitar Jesus, então não podemos tomar em vão ou viver como se nós não fizemos este pacto com Deus, não é? Agora, este mandamento também, não é? Nos fala de uma outra coisa que eu gostaria de frisar aqui. Este mandamento é a base de todos os versículos de aviso na Bíblia. Todos os versículos de aviso na Bíblia têm como base neste mandamento. Pode verificar. E também este mandamento nos orienta que nós devemos fazer tudo com ordem. Quando a Bíblia nos diz que tudo deve ser feito decentemente com ordem, tem como base neste mandamento, que é o terceiro mandamento. Quarto mandamento, versículo 8. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Não tenho nada a dizer quanto a este mandamento, a não ser obedecê-lo da forma correta, conforme nos é dado na Bíblia, que é de um pôr do sol até ao outro pôr do sol. Quinto mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Honrar é colocar em primeiro lugar.
E honrar é não envergonhar a pessoa, ainda que ela se coloque num lugar ou se coloque em um local de vergonha, tá? É não envergonhar a pessoa. Então, isto é honrar, ainda que ela mereça, não envergonhá-la e tratá-la sempre bem, não é? Eu sei que isso é difícil, mas tenha calma, porque já estamos a chegar na fé de Jesus e tudo vai ficar bem mais tranquilo. Sexto mandamento: não matarás. Se tu abrires em Mateus 5, depois de Jesus explicar que ele não veio abolir a lei, ele depois entra em detalhes na mesma lei, tocando em pontos que muita gente não compreendia. Por exemplo, ele toca no ponto do sexto mandamento, não é? E ele diz o que no versículo 21? Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, não é? Mas qualquer que matar será réu de juízo, não é? E ele vai desenvolvendo, se nós lermos nos outros versículos, ele dá a entender que não podemos, né, ficar irritado com alguém sem motivo. Ou seja, quem se irrita com alguém sem motivo está a matar o próximo. E também quem usa termos baixos como maluco, burro, sujo, desgraçado, bandido, sem motivo, também estará a matar o outro. Então, o mais certo é o quê? Quando a gente erra, e isso está mesmo nos ensinamentos de Jesus em Mateus 5, no mandamento não matarás, ele diz: devemos pedir desculpa ao próximo e depois pedir desculpas a Deus. A norma é essa: primeiro é pedir desculpa no próximo e depois a Deus. Sétimo mandamento: não adulterarás. Jesus também, depois de falar do mandamento não matarás, ele também esclareceu melhor o mandamento não adulterarás, não é? Dizendo que quem só pensar em uma mulher ou em um homem de uma forma desejável ou de uma forma ilícita, não é? Já pecou contra este mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Aí também nos ensina que nós não devemos tirar o que é do outro sem permissão. Devemos ter muito cuidado porque nem toda a gente encara de bom agrado, não é, um procedimento como esse, ainda que for em situações de urgência. Então, é importante que tenhamos este princípio bem patente nas nossas mentes. Não dirás falso testemunho nos indica que nós devemos falar com motivo, agir com motivo, pensar com motivo. Não devemos inventar assuntos do passado, do presente ou do futuro a respeito dos outros, né? Não devemos inventar essas coisas. E também devemos ter coragem, não é? Não devemos ser medrosos, mas sim corajosos, e devemos ouvir com respeito e olhar com atenção. Não te preocupes em apontar essas coisas porque depois vamos simplificar. Não te esqueças disso. 10º mandamento: não cobiçarás. Aí nos orienta que nós não devemos invejar nada que é do nosso próximo, não devemos também desejar nada que é do nosso próximo e também não devemos desejar nada do que é do diabo. Bom, agora, os mandamentos simplificados, não é? São estes aqui, não é? O primeiro, conforme eu já estava na parte anterior, tem as mesmas escrituras, não é? Não preciso alterar nada, não é? Quem achar que precisa, que há partes que não é necessário colocar, pode tirar, não é? Quem achar, ou seja, se for algo que ele já pratica sempre. O número 2 é este, né? Fazer tudo com ordem. Passa a ser este, não é?
Se eu tiver a começar uma coisa, eu devo terminar esta coisa. E isso tem base no texto de Eclesiastes 3:1, né, que nos dá a entender que há tempo para tudo, ou seja, tenho de fazer cada coisa de uma só vez. A não ser que eu estiver atrasado, aí já eu faço mesmo duas coisas de uma vez, como, por exemplo, comer e vestir-me. Aí tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Agora, o terceiro mandamento, não é? O terceiro que é algo que tem a ver com o mandamento não matarás, né? Mandamento não matarás. Aí nos diz o quê? Para usar termos baixos com porquês ou com motivos. Estamos a ver a alteração já aqui, não é? O outro que tem a ver com o sexto mandamento, não matarás, e também é uma mistura com o nono mandamento, que eu não dirás falso testemunho, diz falar com porquê, agir com porquê e pensar com porquê. Também ficar calado com porquê, não é? E depois temos aqui um outro que também tem a ver com estes dois mandamentos, que é o sexto, não matarás, e o nono, não dirás falso testemunho, que é inventa. Aqui agora está nos pedir, está nos incentivar, não é? Para inventar assuntos do passado, do presente e do futuro. Em que circunstância? Quando for para brincar, exemplificar ou ser sarcástico. Exato. Isto aí nós podemos inventar assuntos do passado, do presente e do futuro, desde que estejam ligados com o assunto, não é? Desde que esteja tudo em ordem. Pronto. E depois temos o apelo à coragem, mais uma vez, não é? Que tem muito a ver com o mandamento não dirás falso testemunho. E último, aliás, do mandamento não dirás falso testemunho, não é? O último é ouvir com respeito e olhar com a atenção. Ouvir com respeito o que o espírito do que está no outro está a te falar. Olhar com atenção, vendo quem está no outro. Isso vamos aprender melhor na fé de Jesus, tá? Agora, o último ponto é uma mistura de décimo mandamento com o segundo mandamento. Vamos só prestar atenção, que diz assim: não querer, não falar, não pensar, não tocar, não escutar, não sentir, não comer e nem inalar o que vem das tuas intenções, que vem das intenções do próximo, que vem das intenções das redes sociais ou da televisão, que vem das intenções do mundo ou da sociedade, que vem das intenções da atmosfera ou ambientes de festas, não é? Pessoas, não é? Por quê? Porque tudo isso vem das intenções do diabo. Agora, o que é que nós devemos fazer? Devemos querer, falar, pensar, tocar, escutar, sentir, comer, inalar, tudo que vem das intenções de Jesus, dos personagens bíblicos e do ponto que eu vou falar quando estivermos no momento da carta para uma determinada igreja. E aí, os mandamentos de Deus estão bem resumidos. Tu podes meditar isso todos os dias. Eu faço isso todos os dias antes de me deparar com qualquer ser humano para que tudo corra corretamente. Agora, um momento. Deus quer nos reconstituir como humanos. E essa conversão acontece não só quando trabalhamos cuidando das coisas de Deus, mas lidando com o próximo. E isso melhora os nossos sentidos e domínio natural que, por causa dessa guerra que não conseguimos entender, estão todos entupidos, principalmente nós que não estamos na prisão. Os nossos irmãos são santos, ou seja, arrependidos e salvos.
Não importa o seu nível de conhecimento, porque não são eles os autores dos males que fazem. Eles conhecem o mal melhor do que você, não importam se são adultos ou crianças. Por isso é que somos oprimidos espiritualmente e arrastados por qualquer tipo de vento, seja o medo, insegurança, até mesmo a euforia projetada pelo maligno, a falsa paz e coisas semelhantes. Faça as coisas de Deus como Ele espera que faças e terás maior clareza de que Ele está no comando. Agora, vamos para a fé de Jesus. Bom, agora que vamos entrar na fé de Jesus, é importante que a gente, primeiramente, fale sobre os 3 níveis de disposição. Que o primeiro é o nível bom, eu nomeei-o de nível bom. O segundo, nível normal. E o terceiro, nível mau. Bora lá? Bem, o nível bom é quando fazemos as coisas com boa disposição. Pode ser com esperança, prazer, energia, etc. Né? Quando estamos mais leve, com alegria, coisas assim. Este é o nível bom. O nível normal é quando não estamos com os atributos do nível bom e nem com os do nível mau, não é? Mas sim normal, que também é importante quando estamos tranquilos, não é? E estar assim é útil para análise e concentrações em situações sérias. Exato, é importante também estar normal e é um nível útil. O nível mau é quando não estamos bem, seja por incômodos facilmente detetáveis ou incômodos dificilmente detetáveis. Os detetáveis, por exemplo, são qualquer tipo de dor no corpo, informação negativa, cheiro mau, som desagradável, calor, sítio desarrumado. Agora, os não detetáveis, por exemplo, são mal-estar, fome, etc. Agora, solução. Coisas que te tiram do nível mau, não é? Que podem te levar ao nível normal ou ao nível bom, não é? Quais são essas coisas? Coisas que levam para o aumento de nível. Elas são comida boa e agradável, não é? Música boa e agradável, boa companhia, boa informação, ou boa conversa, ou boa pregação, não é? Bom cheiro, bons pensamentos, lembranças, né? Boas lembranças, bons sonhos, tomar banho, louvar com sinceridade, orar e ajudar também com sinceridade. Agora, coisas que nos levam para o nível mau, não é? É o contrário dos exemplos que eu coloquei aqui no nível bom. Agora, bora lá para a fé de Jesus. Bom, a fé de Jesus ela está dividida por 3 salas, tá? Sala A, sala B e a sala C, tá? Por favor, não te sintas cansado, tá bom? Porque elas, além de serem úteis, não é? Eu depois vou resumir, ou vou simplificar, tá? Vou explicar como simplificar e terás dias maravilhosos, tá? Dias maravilhosos e deixa Deus trabalhar, tá bom? Tá. Bora lá então. Alegria é um espírito de Jesus. E se alguém vem com alegria, fazendo os mandamentos, né? Fazendo um dos mandamentos, então tu também deves reagir com alegria, fazendo um dos mandamentos, tá? E também tem aquele
aquela situação em que alguém aparece, mas com um grau abaixo da alegria, que é o grau do carinho, não é? Ou admiração. Pronto. Eh, admiração por causa dos mandamentos. Alguém age contigo com essa expressão de admiração. Então tu também deves agir com admiração, né? Ou carinho para quem achar melhor, não é? Por causa dos mandamentos, ou seja, fazendo um dos mandamentos. Por quê? Porque esse espírito também é um espírito de Jesus. Agora, tem aquelas pessoas que têm uma expressão, né, que te causa dúvida, que tu não sabes se ela está mesmo a te admirar, né, está mesmo admirada, ou está mesmo a expressar carinho por ti, ou se ela está séria, né? Então, quando ela expressa carinho e seriedade, o mais certo é tu procederes com a expressão de admiração, não é? E fazendo os mandamentos. Lembrando que nem sempre que uma pessoa está com essa expressão está realmente bem. Umas até estão bem iradas, só estão na luta, posso assim dizer. Tá. Então, mais abaixo, não é? Nós temos a expressão de normalidade ou de seriedade. É a expressão de respeito, não é? Então, quando nós nos deparamos com alguém com essa expressão, não é? E fazendo os mandamentos, então nós também devemos proceder com esta expressão ou com esse espírito, não é? E fazer os mandamentos. Nada de risadas, nada de mostrar os dentes, porque é um período sério. Então, temos que respeitar o estado em que a pessoa se encontra, tá? Realçar que normalidade ou seriedade também é um espírito de Jesus. Agora, depois tem aquelas circunstâncias em que as pessoas, não é? Ou uma pessoa vem com esta expressão, não é? De dúvida, né? Que te causa dúvida entre seriedade e maldade, mas está a fazer um dos mandamentos, não é? Então, qual deve ser a tua reação? A tua reação deve ser com admiração pelo negativo, ou admiração pelo pecado, não é? Qual é o pecado aí? Ele está a agir, ou seja, ele está com um espírito de maldade também. Então, tu deves admirar, não é? Pelo aspecto negativo, mas tu deves continuar a fazer os mandamentos, tá? Essa é a reação correta. E se porventura a pessoa age em admiração pelo negativo contigo, porque é muito raro isso acontecer, mas acontece, não é? Então tu deves agir também em admiração pelo negativo. Isso é uma expressão de Cristo, uma expressão de Jesus, né? Em estado desiludido, tá? Tem momentos em que a pessoa vem com uma expressão de maldade, não é? Maldade, mas estando fazendo os mandamentos ou cumprindo um dos mandamentos. Então, tu ao veres ele a proceder assim, quer dizer que as coisas não estão boas, tá? É como se fosse um demônio fazendo o bem. Então, qual é o estado em que deves te colocar? Tu deves te colocar em estado de tristeza, não é? Porque o espírito mau está sobre esta pessoa, mas continuas a fazer o mandamento. Então, tristeza, fazendo os mandamentos, que a sua lei de amor e justiça é um espírito também de Jesus. Tu deves ter tristeza pelo espírito mau, né? O espírito mau é um espírito infantil, é um espírito de teimosia, é um espírito de estupidez, é um espírito de muita coisa que só traz desagrado. E essas coisas lá no céu não existirão, não é? Esses dois últimos espíritos aqui, lá em cima, não existirão.
Não haverá nem tristeza, nem dor, conforme está escrito. Então podemos concluir que a sala A é uma parte do céu aqui na terra, em que todo crente vigilante consegue notar que está tudo a correr de acordo à lei de Deus, não é? As pessoas falam com porquê, não é? Falam com motivo, não é? Ou falam com base. As pessoas fazem as coisas corretamente, não é? Quando estão irados, iram-se com motivo, não é? Fazem tudo com ordem. Então, é a sala para os que obedecem o Senhor Jesus, estando vigilantes. Exato. Agora vamos para a sala B. A sala B. A sala B é a sala, não é, em que nós vamos conseguir identificar o espírito que está na pessoa, não é? É uma sala de comprovação. Tu lembras-te que a palavra de Deus diz, né, que o amor tudo crê, não é? Nós não podemos desconfiar, mas a palavra de Deus também diz que nós devemos testar os espíritos. Então a sala B é um período de diagnóstico para nós conseguirmos detectar qual é o espírito que está na pessoa, se é falha da natureza pecaminosa ou se é mesmo demônio, e depois pularmos para a sala C ou então regressarmos para a sala A. Se porventura alguém vem com expressão de alegria, mas não fazendo um dos mandamentos, não é? Ou seja, vai te parecer estranho. Então qual deve ser o teu procedimento? Ele está com alegria, tu não deves agir também com alegria, tu deves agir num nível abaixo da alegria, deves agir com aquela expressão de admiração pelo positivo, não é? Admiração pelo estado em que ele se encontra de alegria, não é? Mas tu aí deves usar os amigos dos mandamentos. Quais são os amigos dos mandamentos? São as perguntas, não é? Tu podes usar o porquê, como assim, para quê, não é? Para que serve isso ou o que significa isso? Isso vai depender muito do contexto, da situação em que te encontras, não é? E se depois de tu lhe fazeres essa pergunta, não é? Ele pode proceder com alegria, mas defendendo aquilo que não é parte dos mandamentos, não é? Aquilo que ofende os mandamentos. E aí qual deve ser o teu procedimento? Tu ainda não podes ter a certeza que já é Satanás que está a lhe usar. Aí tu podes agir com o terceiro passo. Qual é o terceiro e último passo? É com a mesma expressão de carinho, ou com a mesma expressão de admiração, tu dás um exemplo. Lhe dás um exemplo. Imagine que aconteça isso, né? Como é que tu encararias assim? Como é que tu encararias essa situação com base na tua resposta que estás a defender? Né? Tu já sabes que ele está errado, porque não tem base nos mandamentos. E se mesmo assim ele com alegria continuar a defender a ofensa que ele fez na lei, não é? Num dos mandamentos, então já sabes que aí Satanás está no corpo dele, tá? Tem demônio no corpo dele e tu só deves proceder com tristeza. Tristeza por quê? Tristeza por saber quem está no corpo dele. Tu já sabes que não é o Espírito Santo que está no corpo dessa pessoa que está defendendo coisas erradas. Coisas erradas existem várias, como promiscuidade, não é? Glutonaria e muitas outras coisas más. Agora, uma outra situação que pode acontecer na sala B, que acontece na sala B é a pessoa, não é? Ela procede ofendendo um dos mandamentos, não é? Ou seja, procede de forma errada. Ela passa a ser estranha, não é? Então, como é que tu deves proceder? Em vez de agires com seriedade também, tu vas a um nível abaixo. Tu deves agir com
admiração pelo negativo, tá? Qual é o negativo aí? É a ofensa aos mandamentos, a ofensa em um dos mandamentos, né? Melhor assim. E deves agir com esse espírito ou com esta emoção, mas lhe perguntando, ou seja, usando os amigos dos mandamentos, né? Por quê? Como assim? Não é? Para quê? Não é? Para que serve isto? Vai depender do que ele fazer. E se ele, na normalidade, não é? Continuar a defender os mandamentos com cara séria, mas a defender, aliás, aquilo que é contrário aos mandamentos, não é? Então, tu continuas com aquela admiração pelo negativo, não é? E dás um exemplo. E aí, depois do exemplo, se ele se arrepender, ganhaste um amigo, não é? Tens que agir com respeito, respeito pelo procedimento dele. Mas se ele prosseguir ofendendo um dos mandamentos, não é? Quer dizer que tu deves proceder também com tristeza, não é? Por saber quem está no corpo dele. Esta é a sala B e com o espírito de tristeza vamos na sala C. Bom, a sala C é um período de defesa, tá? É um período de misericórdia, tá? No qual nós devemos proceder fazendo bem, não é? Isso tudo tem a sua base em Mateus 5, versículo 44, não é? É aquela fase em que alguém em maldade te fala mal. Qual deve ser o teu procedimento? Na sala C, tu já deves proceder em tristeza. Deves permanecer em tristeza, tá? Tristeza. Se alguém te fala mal, tu em tristeza deves falar bem dele. Se alguém te faz o mal, tu em tristeza deves falar bem dele. Se alguém te falar mal, ou se alguém te faz o mal, tu em tristeza deves fazer o bem para ele. E se alguém te falar mal, tu em tristeza deves fazer também, ou deves falar também bem dele, mas em tristeza. Este é o procedimento que o Senhor pede a nós, tá? E se ele permanecer a fazer maldades, né? Continuar a fazer maldades a ti, então tu deves orar por ele, conforme está em Mateus 5, 44. E esta parte, né, dele continuar a fazer maldades, na verdade, eu lhe coloco também, eu lhe ligo também na segunda parte da sala C. Porque esta primeira parte que nós vimos da sala C, eu lhe declaro como a parte infantil. Agora temos uma outra parte que é bem pior, né? E tem como base Mateus 5, 39 até o versículo 42. Nesta fase, é uma fase em que a pessoa que vem ter contigo, que lida contigo, ele já está num nível tirano, tá? E este nível, não é? Ou esta situação, não é? Enquanto o outro é infantil, ele aqui, eu lhe declaro bebê. Porque o bebê é o mais tirano de todos. O bebê pensa que é o dono do mundo, não é? E ninguém pode, tudo o que ele quer tem que ser dado. Então, essas pessoas, o que é que normalmente acontece? Ela tem vergonha de uma forma, não é? Então, o teu procedimento é agir com tristeza, não é? E deves fazer-lhe envergonhar-te pela segunda vez, da mesma forma, não é? Por exemplo, se alguém te fizer
uma ofensa moral, tu deves lhe deixar que ele te faça uma outra ofensa moral, não é? Também tu podes dizer obrigado, mas em tristeza, não é? Jesus também nos ensina que se alguém vir te roubar a capa, não é? Tu deves deixar-lhe tirar-te também a túnica. Tu não deves reagir contra o ladrão, porque ele está no nível bebê, ele está a sentir-se dono do mundo, ele é um tirano, tá? E se alguém, por se sentir tirano, não é? Por um espírito de covardia, não é? Vamos supor, alguém que é dono da casa, por ser dono da casa, ele te obriga a fazer isso, fazer aquilo, não é? Conforme está na Bíblia, se alguém te obrigar a andar 1 milha, tu deves fazer o quê? Ir com ele 2 milhas. Isto não é teoria, mas sim é prática. E isto é uma forma de evangelizar que o nosso mestre nos deu, o nosso professor Jesus, contextualizando. E quem for o Filho de Deus, que tu procederes desta forma, né? Ele vai se rever. Ele vai se desculpar, vai te pedir desculpa, mas devemos proceder destas formas, não é? Porque assim estaremos a evangelizar da melhor forma e ele vai se arrepender dos seus erros. Agora, se ele não for um filho de Deus, ele vai prosseguir, não é? Ele vai avançar orgulhoso da maldade que ele fez. E aí, o que é que nós devemos fazer, né? Qual deve ser o nosso procedimento? Ele aí já está num nível que não é bebê. Se ele prosseguir orgulhosamente desta forma, quer dizer que ele já está num nível de cães e porcos. E Jesus em Mateus 7, versículo 6, nos diz que não devemos dar a pérola aos cães ou aos porcos. O que é que devemos fazer? Simplesmente devemos orar por eles, né? Porque são os que nos farão mal, porque sabem e desprezam conselhos, evangelismo, eles desprezam apoio, eles não consideram nada. Então não adianta ficar a aconselhar alguém que já está como um cão ou como um porco, não é? E também, bebê, não devemos mesmo, devemos proceder conforme o Senhor nos orientou. Por isso que muita gente, quando é assaltado ou quando lhe fazem um mal em alguém, um tirano, este tirano ainda lhe faz o pior, pode lhe matar, qualquer coisa. Nós não temos nada de garantido neste mundo e, aceites ou não, está na Bíblia e este é o caminho para quem quer ser fiel ou visto como digno ou bendito do Pai de Jesus Cristo. Olá mais uma vez, dessa vez eu estou diferente porque é dia de ir à igreja, tá? E regressei do culto e cá estou eu para falar um pouco sobre este tema, né? O Salvador. O crente só tem um Salvador, então que conversa é essa de Salvador? Bom, eu vou procurar esclarecer, tá bom? Mas antes de mais, vamos falar um pouco sobre o selo de Caim, para entendermos o que vamos tratar, tá bom? O que é o selo de Caim? O selo de Caim é uma autoridade, né, que dá-se a alguém para governar, e esse alguém não é alguém crente, que tem mentalidade cristã ou do reino de Jesus. Então ele governa com penas duras, não é? Ou penalizações duras, não é? Mas antes de falar das penalizações, ele não é aquilo que eu já disse, né? Ele não é um ser perfeito, não é? Então tem falhas no seu governo. E as penas duras são como prisão perpétua, porrada, coisas que fazem com que todo crente que esteja à espera da volta de Jesus e do reinado de Jesus fique cada vez mais firme, porque está-se a preparar para um reino perfeito e que não existem essas maldades que existem aqui no nosso
mundo. Em suma é isso. Bem, agora eu vou tocar em um ponto curioso, mas importante para esse episódio sobre os nossos irmãos. Eles sabem o que fazer, tá? Muito dos seus procedimentos são certos e no momento certo. E ainda que eles não se conhecem, mesmo sem conversarem, eles estão ligados. Estão ligados por quê? Porque estão ligados ao mesmo Deus. E eles são assim porque aprenderam com a vida deles. A vida lhes levou a serem assim, tá? Isso está no íntimo deles. Por exemplo, por mais que um marido, não é, se envolva com uma outra mulher, ou seja, adultere, não é? Tanto o marido, tanto a mulher, tanto a outra mulher, os três não se odeiam, tá? E eles entendem-se, porque no fundo é um teatro nesta realidade, com o objetivo de impactar negativamente, e aquele que já quer fugir da voz de Deus, né, já tem essa tendência, só falta um passo, ele cai na artimanha do inimigo, não é? Pode ser morto, se não for alguém sincero com Deus, não é? Nem no último instante, e pode cair na armadilha do inimigo, se porventura for alguém sincero, fica preso na prisão. É uma forma de evangelização, mas por meio do exemplo, não é? Mas no sentido contrário, não é? Isto é o que eles fazem, e o mais importante que eles fazem, e o mais importante que eles fazem nessa circunstância em que os demônios lhes mandam fazer essa maldade, é preservarem o templo do Espírito Santo. Como é que eles preservam? Obedecendo aos demônios, já que eles estão na prisão, tá bom? Eles estão à espera de um libertador humano que eles o nomeiam como o Salvador. Isso aconteceu por quanto eles se envolveram nas coisas espirituais e entenderam as coisas espirituais na prisão onde eles se encontram. Deus os transformou em profetas, conforme está em Joel 2, versos 28 a 31, ou seja, mesmo Satanás ocultando, não é, eles desta realidade, Deus não pode deixar de cumprir a sua promessa aos seus filhos no tempo de Deus. Assim como Deus guiou o percurso de Israel, e na cultura que o mesmo Deus deu a Israel, levantou profetas, assim também Deus na nossa cultura levantou profetas, e muitos deles eu sei quem são, tá? E eles falam muitas coisas, inclusive coisas sobre mim e sobre o meu irmão, pela graça de Deus, para que sirva de sinal aos que buscam o Senhor. Eu vou mostrar as profecias, mas antes de mais eu quero dar algumas observações. Observação A. As profecias normalmente parecem conteúdos malucos, ou conteúdos utópicos, ou sem relevância para quem não é espiritual. Observação B. As profecias muitas das vezes têm duplo sentido, tal como na Bíblia, né, tem o tipo e o antítipo, né? O primeiro sentido é algo com base em acontecimentos que podem ser na vida deles, né? Ou na vida de alguém que eles mesmos conhecem, ou seja, que Deus permitiu acontecer, não é? Isso tudo para que os demônios não os atrapalhem quando eles estiverem a narrar. Agora, o segundo sentido, não é? É algo que tem a ver já com o futuro, é a concretização da profecia, seja em acontecimentos ou na vida de nós, servos ou funcionários de Deus, a graça e disponibilidade do próprio Deus. Bom,
Então aqui estão os primeiros profetas a se revelarem, tá bom? Together, I made them things. I put your sets in there if you represent your clique. Money in the air if you ever hit a lick. Baby, hands in the air if you know that you that bitch. Say you're looking for the real, hey, when it's real, that's it. Hey, oh, hey, real, that's it. I got it, GP. Now with that Southside app, what's up, what's up? Yeah, yeah. Só que por minha conta vontade. Yeah. Do troco, só tenho nada. Apanho voo e tu nem nada. Uma das grandes lições de Deus que vem por meio de Jesus é que o mundo jaz no maligno. Também está a te dizer aí, né, que a maior parte deste mundo, sejam líderes ou cidadãos, são aqueles que vivem sobre as realidades ou consequências ou penalizações do selo de Caim, selo que o próprio Deus instituiu neste mundo. Nós somos testemunhas disso. E o mesmo Deus está agindo cada vez mais, usando os mais qualificados para essa obra mundial, em que cristãos que têm a liberdade que nós temos não sabem como resolver. Tendo em conta que o ser humano, na realidade, não está no mundo, mas sim está no plano ou no roteiro da salvação, em que cada um tem a sua função, razão pela qual Daniel não lhe foi permitido vir no futuro ou vir no nosso tempo. Vamos cumprir a nossa função, que é viver pela fé, guardando os mandamentos de Deus. E isso envolve paciência e oração diante desses acontecimentos que existem. E esses acontecimentos eles serão cada vez mais incoerentes até o fim da graça, ou o fim do plano da salvação, e aí chegará às 7 últimas e terríveis pragas. Feel it coming in the air. Yeah. Hear the screams from everywhere. Yeah. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous Stop. love affair. Come on. Can't be scared when it goes down. Got a problem? Tell me now. Only thing that's on my mind is who's Stop. gonna run this town tonight. What's up? Who's gonna run this town tonight? Stop. Yeah. We gonna run this town. We are, yeah, I said it, we are. This is Rock Nation, pledge your allegiance. Se repararem, no Parlamento, não é? Os do Parlamento e tanto os líderes de outros países, não é? Não digo todos, né? Sabem que chegou o momento que Deus lhes prometeu. Por isso é que o nosso país está a se deteriorar tanto por trás, tanto por frente, não é? Em vários aspectos. E nesse aperto, quem sofrerá são os que não têm o caráter de Deus no que concerne em serem pacientes e guardarem
os mandamentos de Deus. Essa guerra nunca foi do presidente João Lourenço, pelo contrário, ele está nos a ajudar denigrindo a imagem do sistema em vários aspectos. Essa guerra, na verdade, é contra o sistema. Esta guerra é espiritual. Essa guerra, na verdade, é contra os verdadeiros colonos. Avisem o povo angolano para terem paz, para terem paciência e ouvirem os seus profetas. Vai cair uma chuva de comida a todo o planeta. Vai cair boa de comida, caixa de massa, sacos de fuba, sacos de arroz, caixa de frango, de peixe, de sabão, de homo, até galinha, pato, cabrito, até mota de 4 rodas, DVS, com papata, até assim, quadradinho. E não vai estragar a chapa da casa de ninguém. Não vai estragar a chapa da casa de ninguém. Os do mundinho é que vai lhe sair bem. Vai cair boa de caixa de sapato, tarde de roupa. Até quem dorme no chão vai cair boa de colchão de mola. E até las cama base com boa de manta, lençol, bloco, adobo, chapa, sacos de cimento, balde de tinta, caixa de frango, de prego, de bolacha, de sumo, até telefone. Até quem não tem namorada também vai cair boa de mulatas gostosa. Do céu boa de brasileira, angolana, americana, chinesa, japonesa, congolesa, cabo-verdiana, albina, russa. Até prédio com todas as mobílias, moços com grandes carros, Porsche, Bugatti, Ferrari, Lamborghini. Acidente entre mundo. Infelizmente o planeta Terra foi muito afetado. Os países se trocaram. Brasil calhou no Congo, Congo calhou na Tuga, China calhou na Somália, Grécia calhou em Moçambique, a Rússia na Nigéria, Nigéria calhou em Angola, em Angola calhamos com os Estados Unidos. Agora Estados Unidos. Agora estamos com Nova York, Califórnia, Hollywood, São Francisco, Chicago. Agora Estados Unidos. Agora Estados Unidos. Aqui agora Estados Unidos. Os cargos também se trocaram. Ministro da Cultura, agora é Fla Squad. Porque o povo todo será beneficiado, muito feliz e destacado a nível mundial. Então, prestem bem atenção. Muçulmanos, ateus, mafiosos, empresários, políticos, presidentes, preconceituosos, querem dar o troco no diabo e eles vão dar esse troco, envergonhando as mentiras de Satanás e exaltando o verdadeiro Salvador das suas vidas, mesmo estando em realidades distantes das nossas. E isso está profetizado em um período antes da volta do ungido por Deus, que é o Messias ou o Rei deste mundo. Isso nós podemos comprovar em Apocalipse 18 e outros textos mais. Mas para que isso aconteça é necessário que se troque de presidente, é necessário que entre um outro presidente. Tá? E esse presidente tem que ser alguém preparado por Deus para gerir corretamente as coisas boas e más. Porque um presidente é como um recipiente com água para despejar em um aquário. Se porventura as mãos que estão a segurar esse recipiente tiver lá Satanás, que é a maldade viva, então os seres que estão dentro daquele aquário sofrerão as consequências. Por isso é que há muita injustiça, desordem, miséria, doenças, vícios, imoralidades, desestruturação de famílias e de amigos e de sociedades, com consequências implacáveis, a propaganda ao desrespeito, os nossos familiares que, tal como nos filmes, gostariam de nos apoiar, mas não podem nos apoiar
porque estão na prisão do inimigo, não é? Os nossos próximos, não é? Isso tudo é culpa da prisão do inimigo, tá? São as liberdades que eles não têm. Agora, mas se o presidente for um recipiente com água colocada só pelo nosso cuidador e mantenedor Deus, será um espetáculo. E acontecerá tudo o contrário de mal anteriormente falado. Vai ser por esses fatos e porque sei que Deus estará comigo, tanto nas coisas boas como nas coisas más, né? Refiro-me àqueles agentes que guerreiam de uma forma quase imperceptível contra todas as nações do mundo. Eu, Wilder Flávio Felgueiras Samuel, peço o vosso apoio para a liderança da República de Angola. Bom, curiosidades. Há coisas que eu falei nos meus primeiros vídeos do meu canal do YouTube que eu hoje discordo, porque eu tive também de me afastar de coisas que antes me faziam mal. Falo de coisas como, por exemplo, os 10 mandamentos do africano, não é? Então são nem tudo. Ou seja, há coisas que estão lá, eu não concordo. Agora, quanto aos nossos irmãos, tanto que eu até já tive uma entrevista com um deles, não é? Eles não gostam dos males que fazem, mas deixam tudo nas mãos de Deus, que os perdoou e os garantiu a salvação. É possível conversar com eles sobre esse assunto, mas não é fácil. Não é fácil porque o inimigo está perto deles, não é? E em um momento em que eles estão cumprindo uma missão. E aí eles têm que cumprir o texto de Jesus que diz que um reino não pode guerrear ou voltar-se contra o mesmo reino, senão se autodestruirá. Então, eles têm que prosseguir com a missão deles. Agora, peço atenção nessas leituras que eu vou tomar, que são muito importantes. Para quem é rancoroso e teimoso, é melhor orar contra esse teu lado e evitar todo o preconceito, porque nessa gaiola que nós chamamos de mundo, você é tão odiado quanto os nossos irmãos. E muito da liberdade ou tecnologia que você goza é pela ordem de Deus na vida deles, os nossos irmãos. Portanto, não te esqueças que o principal odiado nessa história é você. E os nossos irmãos, como entendem a tua condição, porque já foram como você, então eles suportam muita coisa. Até o ódio dos que se dizem fiéis a Jesus ou cristãos. E eu falo isso por causa de vídeos motivacionais que incentivam a dissensão definitiva sem conhecimento de causa. Aqueles vídeos que falam que tu és o escolhido, coisas do gênero, não é? As tentações do escolhido. Tem que se ter muito cuidado. Eu quero alertar-te que aquilo é Satanás que se apodera da ignorância. E continuando na senda dos nossos irmãos, eu gostaria de ler as seguintes palavras. Antes tínhamos amizades do coração e hoje está difícil. Mas hoje os nossos irmãos sabem que a amizade é com o demônio no meio, ou seja, o colono. Quando é possível estar com eles, ou seja, com outro amigo que também é do grupo dos nossos irmãos, eles aproveitam esta fase para degustar um dos outros, assim como eu, Wilder, faço, tendo em conta que a qualquer momento
eles terão de trabalhar para o demônio, e você notará se usares a salabé. Ou seja, ele se transformará em um super-herói para os demônios, aparentemente, né? Mas para os demônios, e você continua a ser para os anjos, lembrando que o anjo dele deseja que ores por ele, porque os nossos irmãos também percebem quando um justo ora por eles. Agora sobre os mandamentos e a fé de Jesus. Quanto à última parte nos mandamentos, ela é daquela maneira porque a atmosfera define a emoção e a emoção molda o caráter. Por isso devemos pensar na atmosfera de Jesus, dos personagens bíblicos, do ponto que falarei na próxima parte, dos louvores, a emoção dos louvores estimulantes para o temor, amor e respeito a Deus. E que meditemos sempre, como Gálatas 6:9, que diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos ou desanimarmos. Então, onde quer que vamos ou quer que façamos, não devemos olhar com a mente para as pessoas nem as coisas. Que diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. E Paulo em Romanos 13, versículo 8 até 10, que diz: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, aqui ele lembra dos mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E nas pessoas, que olhemos só o espírito ou a emoção nelas, porque elas variam em cada momento, conforme vimos na sala A principalmente. Por isso é que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé na Bíblia, ou seja, na palavra de Deus. E a lei de Deus é o resumo da Bíblia. E o pecado nas Bíblias antigas, como definição, estava escrito que é a transgressão da lei de Deus. Agora é só iniquidade, e os que alteram esquecem que existe a iniquidade social, e as pessoas podem confundir. Mas o bom é que a palavra iniquidade nos lembra que devemos evitar ser como o iníquo profetizado em 2 de Tessalonicenses 2, versos 8. Precisamos fixar nos mandamentos para cada passo como um enfermo deficiente precisa da sua bengala. Agora, para os meus irmãos angolanos e quem puder, vou falar um pouco sobre o presidente também. É o seguinte: há uma nação, ou há um Estado, ou há um governo que fez-se de religião e está muito avançado nessa questão de conquistar o mundo e usa métodos muito astutos que o tornam sempre invisível, porque ela pertence a Satanás, conforme está em Apocalipse 13, versículo 2. É contra esses que o presidente, os profetas estão a lutar. É muita confusão, meus queridos irmãos. Mas Deus é poderoso e muita coisa será revelada. Muita coisa será revelada.
Então vamos olhar para Jesus, vamos ser pessoas espirituais. É tudo que eu posso falar até aqui. E não há motivos de dizerem que eu estou a inventar. Essa história existe muito antes de eu nascer, hein? Reformadores antigos também já falaram sobre isso. Tem muitos livros na Europa que falam sobre esta nação. E para quem é de Angola, uma das fontes mais proeminentes que eu posso mencionar aqui é o livro que o Gênio das Ruas está a partilhar. Aproveitem aquele livro. Quem não tem, aproveita aquele livro. O título é O Grande Conflito. Para não descompassar o último episódio, né? A estética do último episódio, então decidi meter isso também nesse episódio. Bom, a mensagem vai para a Igreja Adventista. Deus tem permitido que muitos de vocês tenham a percepção de que o hino de Moisés que cantarão será o do Moisés do Antigo Testamento. Mas na verdade é o do Moisés do fim do Testamento, que pela graça de Deus sou eu que estou nesses últimos dias junto com vocês. O movimento que tem de se juntar à Igreja Adventista do Sétimo Dia, conforme a profecia, é o movimento hip-hop. Digo isso porque além do próprio Jesus me falar que lhe pertence, vocês também podem ter uma pequena noção sobre mim no livro, na compilação Visões do Céu, capítulo 19, onde falam da música no céu. E também quanto a eles, sobre o trabalho, não digo diretamente sobre o trabalho inteligente deles, mas vocês podem perceber que o trabalho deles foi forte e inteligente na questão da hierarquia no trono. E vocês podem perceber essa hierarquia no trono de Cristo no capítulo 14, no livro, na mesma compilação Visões do Céu, onde fala do fim do mal. E também, nem sempre que a irmã White está a usar a expressão servos do Senhor, homens de Deus, né? Homens, jovens, alguns, não é? Nem sempre ela está -se a referir ao povo de Deus ou propriamente a um grupo de pessoas, não. Se analisarem o contexto, vão poder perceber que está-se a referir no meu ministério junto com o meu irmão. Se quiserem ou se puderem, acreditam que o texto de Deuteronômio 18, versículo 15, também me abrange. E hoje eu sou o vosso irmão, membro batizado. E para aqueles que têm um familiar ou um próximo que hoje trabalha no dia de sábado, não desista deles. Entende-o e aceite-o. Deus sabe o que eles estão a fazer nessa nova área de ação deles. E tudo ficará bem mais claro sobre o trabalho desses nossos agentes no momento do decreto. Se notarem, o meu irmão que aqui não está, que desempenha a função de Elias, também está a trabalhar. Deus está no comando. Se eu não cair nas tentações que me foram advertidas, pela graça de Deus eu terei autoridade aqui nesta terra. E os meus irmãos, ou seja, os nossos irmãos, quando eu digo nossos irmãos, estou-me a referir aos que estão na prisão. Eles serão livres para falar, viver e inspirar a sua gratidão pelo nosso Rei e Salvador Jesus Cristo. Porque é com demônios, ou é contra demônios e contra os seus agentes que artistas, cientistas e muitos outros mais a nível mundial lutam. Somos todos irmãos. Não há asiático, não há europeu, não há africano, não há americano, não há australiano. Somos todos irmãos.
a guerra dessa gente que acredita nas falsas promessas de Satanás de que ele é o legítimo rei deste mundo, é contra os filhos de Deus, os sinceros deste mundo e o seu Criador. Uma curiosidade: Jesus também foi provocado ou tentado por pessoas que estavam na mesma condição dos nossos irmãos. Vejam esse texto aí de Desejado de Todas as Nações. Ainda que não aceitem o nosso ministério, principalmente eu, como Moisés, eu estou aqui principalmente para vos situar o tempo em que nos encontramos e cooperar naquilo que o Senhor espera do seu povo. E o resto, eu tenho total certeza que o resto pertence ao soberano. Ele vai dar um jeito. E tanto que não é surpresa, porquanto que o Senhor também já nos advertiu há muito tempo. E por favor, avaliem as palavras que eu vos dei, principalmente na questão de lidar com os nossos irmãos, usando a lei de Deus com paciência e suportando-os. Na verdade, isto de suportar, né? Na verdade, isso devemos usar com todo o mundo, porque em algum momento nós também já fomos chatos, não demoramos muito para largar um determinado pecado. E Deus teve que nos suportar com muita paciência também. Vamos nos preparar para a volta do nosso Rei.